A gente está falando de anistia aqui e nada melhor do que ouvir o relator do projeto da anistia, deputado Paulinho da Força. Bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia. Bom dia Andressa, bom dia Rosana, bom dia Giane, prazer falar com vocês, com todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Chama muita atenção da gente e também dos nossos ouvintes a votação de urgência para um projeto que nem está fechado ainda. O senhor já disse que é mais difícil que seja uma anistia ampla, geral e restrita, mas em que termos o senhor imagina que esse projeto vai andar agora no Congresso? Olha, primeiro deixar muito claro, né? A anistia ampla, geral e restrita não existe. O Supremo já declarou inconstitucional. Eu não vou fazer nenhum relatório que vá de encontro ao Supremo Tribunal. Eu quero fazer um relatório de um projeto que possa pacificar o país. As pessoas param de entrar nessa história de extrema esquerda e extrema direita e que nós possamos sair dessa discussão e ir para um outro mundo real do Brasil, que as pessoas precisam. Eu estou tratando, e nós estamos agora colocando o nome mais claro, a partir de ontem, de uma reunião que fiz na casa do presidente Michel Temer, ex-presidente Michel Temer, junto com o deputado Aécio Neves, e o presidente Hugo Mota participou remotamente. Então, nós estamos agora dizendo claramente à sociedade brasileira que o projeto é de dose. Então, o projeto é de dosimetria e não um projeto de anistia. O projeto de anistia ficou claro a todos quando a gente votou a urgência e já não era mais um projeto de anistia. Era um projeto que tratava de anistia, mas que ele era apenas para iniciar a discussão de um novo projeto. Então, o projeto que eu vou relatar é um projeto de dose, de dosimetria, para que a gente possa, que aquelas pessoas que foram presas injustamente, que tiveram penas altíssimas, possam ir para casa e cuidar da sua vida, cuidar da sua família. Bom, deputado, tem nesse caso várias pessoas, a maioria das pessoas presas no 8 de janeiro já foi liberada, já está em casa. Tem alguns que ainda cumprem pena em prisão domiciliar, tem gente com tornozeleira, tem gente na prisão. O senhor fala em redução da pena para essas pessoas, que é uma demanda muito forte no Congresso, mas a grande pressão é para liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em relação a ele, que acabou de ser condenado, o que o senhor imagina que pode entrar nesse projeto? É redução da pena que foi imposta a ele? É prisão domiciliar? Já que o senhor disse, anistia total não existe, não pode. Então, eu vou fazer um projeto, eu não posso nesse projeto individualizar o projeto. Não, olha, esse pessoa aqui vai ter tal situação. Eu vou fazer um projeto que vale para todos, né? É isso que nós estamos discutindo. Um projeto que decide de dose. Então, todo mundo que teve a sua pena de 27 anos ou de 14 anos, como foi a menina do batom lá, vão ter suas penas reduzidas. E dentro dessa nova redução, cada um vai ter uma realidade. Hoje ainda tem mais de 120 pessoas presas, né? As pessoas foram presas justa ou injustamente e pegaram lá uma pena. Se nós reduzirmos a pena, essas pessoas vão acabar indo para suas casas, né? E o Bolsonaro atinge também. Ele terá sua pena reduzida. Vai ser qual o tamanho dessa redução? O tamanho dessa redução, eu vou começar esse final de semana, o Congresso não funciona, fui indicado relator ontem. A única reunião que eu fiz até agora, e fiz questão de ser a primeira, foi com o presidente Michel Temer e com o deputado Aécio Neves. Vou ter outras conversas hoje com personalidades da política, com governadores, enfim, para que a gente possa ir tendo um entendimento nacional da gente sair dessa polêmica, né, e ir para o mundo real do Brasil. Como é que vou decidir, então, o tamanho dessa pena? Na medida que eu reuni com cada uma das bancadas do Congresso Nacional a partir de terça-feira. Vou segunda para lá, vou conversar com líderes na segunda-feira à noite e na terça-feira reunião com bancadas. Estou pedindo reuniões já. Falei ontem com vários parlamentares, entre eles o Sócio Cavalcante, o Daí Cunha, do PT. Falei com o Eduardo Bolsonaro, falei com o Rogério Marinho. Estou falando com todos para que a gente possa reunir a partir de terça
e decidir o tamanho que a gente vai reduzir as penas. É prerrogativa do Congresso fazer isso, porque a gente está falando de algo, a dosimetria, algo do jurídico, da justiça. Com que base isso será feito a partir de leigos, entre aspas, deputado, quando a gente não tiver alguém do mundo jurídico junto fazendo essa dosimetria? Olha, o Congresso tem autonomia para mudar a legislação brasileira, né? É para isso que existe o Congresso. E o Congresso pode, na medida que você muda a dose da lei, o jurídico vai ter que concordar. E lógico que nós não vamos fazer nenhum projeto para confrontar o Supremo. Eu sou uma pessoa que tem 19 anos como deputado, estou no 5º mandato, tem uma relação com o Supremo Tribunal muito importante. Acho que, inclusive, a minha indicação foi bem aceita pelo Supremo, imagino isso, até porque eu tenho essa relação histórica lá. Por exemplo, conheço o ministro Alexandre de Moraes desde quando ele era apenas advogado em São Paulo, e eu era aqui sindicalista. Então tem uma relação histórica com ele, tem diálogo com ele, tem relação com o Gilmar Mendes, tem relação com todos ali, e acho que a minha indicação pacifica um pouco isso. E é lógico que, se tiver algum ruído, vou lá também conversar para que a gente possa ter um entendimento. O que eu quero fazer talvez é pretensão, mas é fazer uma espécie de pacificação do Brasil, né? Pacificação dos poderes, uma espécie de pacto com o governo federal, né? Com a oposição, com o Supremo Tribunal, e que nós possamos sair dessa discussão de extrema-direita, extrema-esquerda, e discutir os problemas reais do Brasil. Está lá parado o projeto da segurança pública, o país está um caos nessa área da segurança, né? Discutir a questão do imposto de renda, que está lá paralisado, as pessoas querendo que o seu desconto de imposto de renda seja reduzido, e nós não conseguimos votar por essa polêmica. E acho que se a gente sair dessa discussão pacificada, nós vamos para o mundo real do Brasil e a gente vai por outros caminhos. Pois é, deputado, exatamente nessa linha, o senhor estava dando na sua resposta os prazos previstos, as datas para a construção do projeto, para as conversas, para as negociações. E para a votação, qual é a previsão de votar na Câmara e no Senado este projeto que vocês vão construir? Tem uma pressão bastante grande para que a gente vote logo, né? O que seria o logo, deputado? Como eu vou ter apenas um dia na terça-feira lá para conversar com as bancadas, vou tentar conversar com as maiores bancadas todas na terça, e conseguir fazer isso, terei uma média ali do que pensa o Congresso Nacional para que a gente possa votar. Eu acho que consigo fazer um relatório até quarta de manhã e poderia votar na quarta à noite, já da semana que vem. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou pedir ao presidente Hugo Mota que me dê mais uma semana para que a gente possa continuar conversando e convencer a maioria do Congresso. Espero convencer a todos, mas se não conseguir convencer a todos, pelo menos convencer a grande maioria do Congresso. Aí acho que eu posso dizer que acho que até na outra semana, não nesta, mas na outra, a gente consegue votar. Em relação à repercussão, o senhor já disse que vai tentar convencer, acabou de dizer isso, a maioria dos deputados, e o senhor citou aí que já falou com vários sobre essas suas ideias que o senhor tem dito em entrevistas. Quais foram as reações colhidas até agora, especialmente de Eduardo Bolsonaro, que não preciso nem dizer qual é a ligação com tudo isso? Eu não tratei assim de detalhe com o Eduardo. O Eduardo não, com o Flávio Bolsonaro, o Eduardo não está no Brasil, né? E com o Rogério Marinho. O que eu disse foi me colocando à disposição para conversar, né? Eu não estou ainda discutindo o detalhe com o parlamento, porque... Mas entenderam bem isso que o senhor falou sobre não individualizar, ou que não é mais anistia e sim dosimetria? Não tratei desses detalhes com ele, apenas me coloquei à disposição para conversar. Se eu falar outra coisa, não é a verdade. Tratei deles com o Flávio Bolsonaro e com o Rogério Marinho exatamente isso, até porque eles estão no Senado e esse projeto ainda vai para o Senado depois, né? A possibilidade de conversa, de diálogo, ficou da terça-feira, para a próxima terça-feira, da gente conversar, e aí tinha entrado os detalhes do projeto que nós estamos tratando. Deputado, quero voltar um pouco numa coisa que o senhor falou, assim, pessoas presas injustamente. O senhor citou a moça Débora, conhecida como Débora do Batom, que escreveu na Estátua da Justiça, Perdeu o Mané, mas teve pessoas que foram presas e flagradas depredando mesmo, quebrando obras de arte, quebrando patrimônio histórico, quebrando vidraças.
quando se faz esse projeto de anistia que reduz a pena de todo mundo, não vai passar a ideia, deputado, de que a baderna está liberada, que a tentativa de golpe está liberada? Como é que o senhor vai fazer essa construção para que não seja um liberou geral e que não se beneficie pessoas que claramente cometeram crimes? Quem atentou contra a democracia não vai estar nesse projeto. Quem foi preso ali, que passou num oba-oba ali, está com uma pedra, sei lá, vai estar, porque essa pessoa normalmente não pegou uma pena tão grande. Eu vou pegar o caso da Débora, então, do Batom. Ela pegou 14 anos, se eu não estou enganado. Se a gente reduzir 6 anos, com 8 anos, ela vai para a prisão domiciliar. Tá certo? Mas ela já está, né? Ela já está, só a Débora já está, ela não está presa. Ela já está em prisão domiciliar. Então, se a gente reduzir a pena, ela poderá ficar em liberdade, entendeu? Ou apenas, se está no caso dela, que pegou 14 anos, que eu sei. Agora, o projeto é um projeto para todo mundo, né? Sim, redução de penas, menos aqueles que teve atentado, comprovado atentado contra a democracia brasileira, teve crimes que não poderão ser atingidos por esse projeto. Então, nós vamos fazer um projeto que reduz as penas. A do Bolsonaro vai reduzir? Vai, né? Tá, mas ele foi condenado, quer dizer que se tem uma condenação do Supremo, que teria provas de que ele cometeu algo contra o sistema brasileiro. E aí ele vai entrar mesmo assim? Entra na regra geral. Vai ter uma redução de pena para todos, né? Bolsonaro pegou 27 anos. Mas o senhor disse há pouco que não para quem teve algum ato comprovadamente contra o Estado Democrático de Direito. É isso. Aqueles que tiveram atentado contra o Estado Democrático de Direito não vai ser atingido por esse projeto. Pois é, daí não entendi. Se o Bolsonaro foi condenado, como é que ele vai estar no projeto? Teve várias penas, foram imputadas várias penas. Algumas daquelas penas que ele foi imputado a ele, elas serão reduzidas, serão contempladas. Então, portanto, a quantidade de anos que o Bolsonaro pegou de prisão também será reduzida. Vai ter quanto essa redução? É isso que eu vou tratar com cada uma das bancadas a partir de terça-feira. Desculpa, mas eu não entendi. Se a premissa é uma, por que o Bolsonaro entra de forma geral, se o senhor disse que a premissa é outra? Porque ele não pegou um crime só, ele pegou vários. Tem vários crimes que foram imputados ao Bolsonaro. E alguns daqueles crimes que foram imputados ao Bolsonaro vai ser beneficiado pelo projeto. Tá. E, de novo, quero deixar bem claro esse ponto. Para aqueles que depredaram patrimônio público, aqueles que têm a imagem de pessoas quebrando relógio, quebrando patrimônio público, esses têm redução também, porque o senhor falou que a redução seria geral. Esses não têm redução. Esses não têm redução nenhuma. Eu posso te dizer o seguinte, as pessoas que estão presas vão sair da cadeia. Todos? Tá, todos. Não, mas entre os que estão presos tem aqueles que quebraram de fato o patrimônio. Vão sair da cadeia? Todos que estão presos vão ser beneficiados. Então, voltando, só para deixar bem claro, porque está um pouco confuso o deputado Paulinho da Força. O senhor diz que vai haver redução da pena, que todos os que estão presos vão sair da cadeia. Aquelas pessoas que comprovadamente quebraram patrimônio público vão sair da cadeia. Todos vão ter redução de pena. Se tem alguém lá que pegou uma pena de 27 anos, com certeza não vai sair, né? Então depende da quantidade de crimes que foram imputados a essa pessoa e a quantidade de crime que foi imputado. Se ele teve lá, vamos pegar o caso de alguém que teve 27 anos, provavelmente esse projeto não vai beneficiar os 27 anos, vai reduzir uma quantidade, porque esses crimes que você está dizendo foram vários, não foi um só que foi imputado. Não tem nenhum crime que deu 27 anos, por exemplo, o Bolsonaro, tem lá vários. E alguns desses crimes vão estar no projeto que foram imputados. E com certeza vai reduzir então a pena de todos eles. Quais crimes entrarão no projeto e quais não entrarão no projeto? Não dá para eu te dizer isso agora, porque essa é uma discussão que eu vou fazer com cada uma das bancadas. Vai ter gente dizendo, não, tem que entrar o do atentado contra a democracia, tá certo? Então, tem que entrar outro. E eu vou pegar a média da opinião da Câmara. Não dá para eu pegar o cara que quer, como estava no passado aí, anistia para gerar restrito.
né? É um projeto de dosimetria de vários crimes, mais, digamos assim, mais leves, que foram imputados às pessoas. E a partir dali, essas penas seriam reduzidas. E isso valerá para o futuro? Vamos relembrar, deputado, quais foram os crimes pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado, né? Primeiro foi golpe de Estado. O outro foi abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O outro foi depredação de patrimônio público. Né? O outro foi depredação de patrimônio público tombado. E tem um... Então, você pega aí, o Bolsonaro tacou alguma pedra lá? Tá, então é isso que eu queria que o senhor explicasse. Esses, por exemplo, depredação de patrimônio público, o senhor exclui o Bolsonaro desses. Eu não estou aqui te dizendo ainda, não estou dizendo quais são os crimes que vão estar ainda. Nós estamos conversando com as bancadas, com os líderes, né? Mas o cara tacou uma pedra, o professor Tivelo. Foi imputado ao Bolsonaro que ele tacou pedra. Ele não tacou pedra. Não depredaram patrimônio nenhum. Pode ter mandado depedrar? Pode até ser, mas eu não vou ficar aqui acusando ninguém. Mas ele não está com pedra. Então tem um crime ali que poderá então ser reduzido a pena dele, tá? E para o futuro, esse projeto vale só para o passado, porque normalmente quando o Congresso aprova um projeto, a lei não retroage, né? Mas nesse caso, está se fazendo um projeto para o passado, eu lhe pergunto para o futuro como é que fica. Também as penas para esse tipo de crime serão reduzidas? Vão ser reduzidas, exatamente, para agora e para o futuro. Então, nós estamos mudando a lei. Na medida que você muda a lei, ela vale para agora, para o passado e vale para o futuro. O senhor disse que está disposto a conversar com o STF se tivesse surgir uma expectativa de que venha dar algum problema, alguma discordância com o STF. O senhor falou no futuro, mas o senhor já conversou com os ministros do STF? Para fazer esse escopo inicial aí que o senhor está nos apresentando? Não conversei. Nós vamos, espero que daqui para o meio da semana, se tiver algum problema, se a gente sentir que algum dos ministros do Supremo não esteja concordando, a gente vai pedir uma audiência com ele e explicar o projeto e tentar convencê-lo de que esse projeto vai pacificar o país. E que mensagem o senhor entende que isso passa para a população em relação ao futuro, que foi o que a Rosane perguntou há pouco, porque parece que há um afrouxamento em relação a quem comete crimes contra o Brasil. Eu acho que esse projeto que eu estou tratando, ele é, com certeza, um projeto que vai pacificar o Brasil. Essa divisão que tem hoje na opinião pública, da metade, um pouquinho mais da metade contra, outra metade a favor, isso vai acabar, na medida que a gente pacifica o passado e vamos para frente. Acho que aí, essa que é a minha tentativa, de fazer um projeto que possa agradar a todos. Mas se eu não conseguir agradar a todos, agradar pelo menos a maioria do parlamento e a maioria do povo brasileiro. Bom, deputado, o senhor disse que vai sair todo mundo, né, que está preso, ninguém vai ficar preso pelo que aconteceu. E o senhor fala que não vai ser uma anistia, vai ser uma dosimetria pelo seu projeto. Qual é a diferença do efeito de uma para outra, ou parece que acaba sendo só uma mudança de nome? Parece um produto, deputado, desculpa a franqueza, que é o mesmo produto, só mudou o rótulo. Pode ser o teu entendimento, mas não é o nosso. Nós estamos tratando de reduzir pena e tratar das pessoas que foram, talvez, presas injustamente e que possam seguir sua vida. É esse projeto que eu estou dizendo para você. Não quero agradar a todo mundo. Provavelmente já não agradei você. Mas, com certeza, nós vamos agradar a maioria das pessoas e vamos agradar a maioria do povo brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e vamos para os problemas reais do país. A nós não é o caso de agradar, deputado. A gente está aqui para questioná-lo, para deixar as coisas bem claras, né, de como vai se tratar. E eu insisto nesse ponto, porque as pessoas que depredaram, vou de novo, as pessoas que depredaram o relógio, que quebraram obras de arte, que quebraram vidraças, que evacuaram no prédio do Supremo Tribunal Federal, toda essa gente, quando o senhor diz todo mundo vai sair da prisão, ou seja, não vai ficar ninguém mais preso, nem esses que comprovadamente cometeram esses crimes? Eu não sei quais foram os crimes dessas pessoas, entendeu? Você está me querendo numa coisa que eu não sei o problema de cada um individualmente. Porque eu estou dizendo que teve lá, voltou a pegar o caso da Débora, ela teve 14 anos. Né? Se a gente, nesse projeto, as penas serão reduzidas.
Na medida que essas penas serão reduzidas, a Débora, por exemplo, vai ter uma outra situação que não é mais dos 14 anos. E aí pode ser que tenha alguém lá que teve vários crimes que foi imputado a ele, provavelmente ele vai ficar preso. Estou dizendo que a grande maioria, elas vão sair. A maioria foi preso, os que cometeram esses crimes, eles foram enquadrados praticamente nos mesmos crimes em que foram enquadrados o ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais e os ex-ministros que foram condenados agora. Só que esses têm essa diferença de que eles estavam com a pedra na mão, estavam lá. Mas como a origem era uma tentativa de golpe, uma tentativa de afastamento do presidente eleito, e no caso já empossado, no caso desses do 8 de janeiro, então, houve essa soma de penas que fez com que alguns deles ficassem mais tempo. A Débora tem sido muito citada, mas como eu disse, a Débora já está em casa, já está em prisão domiciliar. Aqueles que estão na Papuda, que lá tem de fato diferenças de gradação entre o que cometeram e também diferença nas condenações que sofreram. E muitos dos que foram presos, eles já foram liberados até porque fizeram acordo aquele de não persecução penal. Esses mais graves que para mim não fica claro quando o senhor fala que todos sairão da prisão, né, se não está se passando para o país o recado assim, podem fazer de novo que não vai acontecer nada. O Brasil tem uma série de histórias, né, dessa coisa de anistia, né, em vários momentos do país teve anistia. Nós não estamos tratando de anistia, estamos tratando de doses, nós estamos mudando a lei, né, mudando as leis que imputam crime às pessoas. Acho que esse projeto, no final, depois de ouvir as bancadas, ele ficar pronto, ele vai agradar a maioria das pessoas. E essas pessoas que foram presas porque tacou uma pedra, vão sair da cadeia porque as penas serão reduzidas. E é disso que nós estamos tratando, de pacificar o país. Acho que isso tem trazido problemas, tem dividido a opinião brasileira, e isso não é bom para o país. Acho que nós vamos, no final desse projeto aqui, que eu ainda estou tratando de detalhes, né? Como disse ontem, estive ontem com o Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, para que possa ajudar na redação final desse projeto. E acho que no final eu vou conseguir agradar a maioria do povo brasileiro. E especialmente conseguir a maioria do Congresso Nacional para aprovar o projeto. Nós agradecemos, deputado Paulinho da Força, relator do projeto da anistia. Obrigada por esclarecer esses pontos aqui para a gente. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Já que para entregar esse relatório na próxima quarta-feira a gente tem que liberar logo aqui, né? Obrigado, então, bom trabalho a vocês aí. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigada, deputado Paulinho da Força. A gente tem que fazer as perguntas, né? Nosso papel aqui é fazer as perguntas ao deputado e entender o que aconteceu e como será esse projeto que, repito, ele disse que será entregue na quarta-feira para tentar a votação ainda na próxima quarta-feira e se não der, pede mais uma semana para a presidência da casa. É um projeto que pretende pacificar o país, segundo ele, mas para isso precisa colocar todas as pessoas que estão presas na rua.